Alguns clubes tentaram, mas a CBF não caiu nessa. Não colocou em discussão no Conselho Técnico do Campeonato Brasileiro 2023 a proposta, a ideia da redução do número de rebaixados no Campeonato Brasileiro. Inicialmente, essa ideia com times da Série A, se reduzir para a Série A, tem que mexer no acesso e descenso das outras divisões. Como, por exemplo, se caem 3, vão ter que subir 3 da Série B, ao invés de 4. Consequentemente, influencia na Série C, porque vão cair 3 para a Série C e terão que subir 3 da Série C para a Série B. E o mesmo vai acontecer com a 4ª divisão, a Série D do Campeonato Brasileiro. O assunto não vingou por quê? Porque foi um assunto preparado para ser colocado lá de última hora. E acabou vazando a informação. A imprensa acabou descobrindo que eles iriam colocar esse assunto em pauta. Para mim, uma forma bastante oportunista, né? Você, de uma hora para outra, você coloca em pauta um assunto que nunca foi discutido. E que só beneficiaria quem estaria naquela reunião. Vamos decidir agora as normas do Campeonato Brasileiro da Série A. E aí, alguma sugestão? Vamos reduzir o número de rebaixados, como se isso fosse colar. E uma ideia que partiu do Ronaldo Fenômeno, isso aí que me surpreende. Ele foi muito oportunista, porque ele não trouxe essa ideia quando ele assumiu o Cruzeiro lá na Série B do Campeonato Brasileiro. E se o Cruzeiro não tivesse subido, ele teria essa ideia? Inclusive está lá no canal dele, né? Ele admite isso aí, né? Ele admite que ele liderou esse movimento para colocar essa discussão em pauta, e ele diz que vai voltar a levantar esse assunto, porque esse assunto é muito importante. Eu não tenho, assim, licença para pegar a imagem dele e colocar aqui no meu canal, mas eu vou transcrever aqui o que ele disse, né? Aí ele disse, a gente começou a fazer um movimento para reduzir o número de rebaixados. Aí, não é medo de rebaixamento, com certeza é medo de rebaixamento, que esse assunto nunca foi discutido, nunca falaram disso. Gente, o Campeonato Brasileiro de 97, 98, 94, rebaixavam 4 times. Aí só o Campeonato de 2003 rebaixou 2, aí depois de 2004 para cá rebaixa 4 times. E o que isso está atrapalhando o futebol brasileiro? Aí ele veio com uma afirmação assim, nenhuma liga do mundo rebaixa 20% dos participantes. Então ele não estudou para falar isso, porque o campeonato francês ele rebaixa 4 e são 20 times. Campeonato inglês, espanhol, italiano rebaixa com 3 times e são 20 times. É desse jeito aí que o Ronaldo gostaria que fosse por aqui. Outra coisa, campeonato alemão, podem rebaixar até 3. São 18 times, 2 caem direto. O antepenúltimo faz um playoff com o 3º colocado da 2ª divisão. É assim que acontece lá na Bundesliga. Mas são 18 times. E aí, alguém vai propor reduzir o número de participantes do Campeonato Brasileiro? Outra coisa, o Campeonato Português também é dessa forma, igual o Campeonato Alemão. Gente, e aí o que eu dizia? Por que essa discussão agora? Por que nunca falaram disso antes? E até que ponto isso está atrapalhando o futebol brasileiro? Isso não está atrapalhando em nada, não influencia em nada. E rebaixar 3 equipes, vai ser bom ou vai ser ruim? Eu vejo que vai ser ruim. Porque você vai mexer na fórmula de disputa das outras competições. Pega, por exemplo, um campeonato como o brasileiro da Série D, que é com 64 times. E aí depois tem uma segunda fase de mata-mata. E aí eles vão em eliminatórias até sobrar uma fase quartas de final, onde o vencedor de cada eliminatória sobe para a Série C. Se for para subir 3, como é que vão fazer essa fórmula de disputa? E para que diminuir 25% das vagas
para uma competição tão grande como é a Série D. Digo a mesma coisa em relação à Série C. Turno único, 20 times, se classificam 8, fazem 2 grupos de 4 e de cada um dos 2 grupos, 2 times de cada para subir para a Série B do Campeonato Brasileiro. E aí, se mudar a fórmula de disputa, como é que vai ser essa fórmula de disputa? Como é que vai funcionar? Então, eu não vejo assim necessidade para ter essa discussão agora. E essa discussão, ela parece oportunista porque, na própria resposta, o Ronaldo diz que a gente está vendo todos os times importantes na primeira divisão e o campeonato vai ser muito difícil. Então, a declaração dele é oportunista justamente por causa disso, e ela é apoiada por outros times por causa disso, principalmente os que já caíram para a segunda divisão. Ela é oportunista porque justo no ano em que todos os times considerados grandes ou importantes estão na primeira divisão, eles vêm com essa ideia. E essa ideia não foi levantada quando o Grêmio esteve na segunda divisão. Não foi levantada contra o Vasco, quando o Vasco, o Botafogo, o Palmeiras por 2 vezes, o Corinthians, o Internacional e o próprio Cruzeiro por 3 anos esteve na segunda divisão. E por que vir com essa discussão agora? Então não há necessidade. E por último, gente, gostaria de também abordar o seguinte: já que estão querendo imitar o futebol europeu, por que não imitam a divisão de receitas, como é da Premier League? Como a Liga Forte Futebol, que tem times da Série B do Campeonato Brasileiro, tem alguns dos grandes também que estão apoiando essa ideia, como o Fluminense, a equipe do Santos. Então, por que não dividir de uma forma mais igualitária? Por que não imitar nessa parte? Por que tem que ser só nessa parte do rebaixamento? E tem outra coisa, Ronaldo. Por que não discutir essa farra de vagas para competição internacional no Campeonato Brasileiro? Por que não dar uma dividida com Copa do Brasil, com os torneios regionais, com outras competições, essas vagas internacionais aí, com a Série B, por exemplo? Até o 15º, 14º colocado ganha vaga em Sul-Americana. 9º colocado do Campeonato Brasileiro, 8º ganha vaga em Libertadores da América. Não é demais também para um time, para um campeonato que tem 20 times, onde quase 70% dos participantes ganham uma vaga numa competição internacional? Por que não pensar em fazer como é na Europa lá, que 4, 5 é que formam formam a faixa da Liga dos Campeões e mais 1 ou 2 lá a faixa de classificação para a Liga Europa? Por que não pensa em mudar dessa forma também? Então é muito, muito fácil você propor apenas o que lhe convém. E para fechar, pessoal, resumindo esse assunto, essa pauta ela vai continuar até terminar esse Campeonato Brasileiro. E se cair algum grande, anota aí, depois volta nesse vídeo aqui, ó. Tô falando aqui agora, dia 22 de fevereiro de 2023. Se cair algum grande, essa pauta nunca mais vai ser discutida.